Minhas irmãs, shalom, preciosa, shalom, transformadas, vem pra mesa, porque tem banquete, e que banquete com muita alegria, já começando o ano debaixo de festividade, não apenas porque nós estamos iniciando o ano 2026, até aqui nos ajudou o Senhor, mas começamos a sequência de live de aniversário do Ministério Transformadas, dia 10 de janeiro será 3 anos de Ministério Transformadas, e quantas coisas, quantas bênçãos o Senhor tem nos dado, tem dado a oportunidade de estar aqui sentado à mesa, e que alegria estar de volta na live. Estamos aqui com tudo, estávamos com algumas restrições, né, por causa da quantidade de seguidores, essas coisas todas, mas conseguimos bater a meta, estamos aqui de volta. Então eu te convido, vem pra mesa, porque tem banquete, já curte, comenta, compartilha, clica lá no link dos seus amigos e envia para que mais pessoas venham ser impactadas com essa transformação. Hoje eu vim aqui trabalhada, né? Hoje eu vim de glória, poder, bonita, arrumada, me ajeitei, porque nós estamos em festa e estamos também com muita expectativa para esse ano. Porque Deus está conosco e Ele trouxe uma palavra poderosa para mim e para você esse ano, através do Ministério Transformadas, e eu vou compartilhar com vocês. Mas antes disso, te convido a orar. Vamos orar? Nós vamos orar, e depois da oração te convido aí para continuar compartilhando o nosso link, para que mais vidas sejam alcançadas, amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigada por a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez assentada à mesa. Espírito Santo, tens liberdade para agir, para atuar, para falar na nossa mente, no nosso coração. Estamos, Senhor, com nossos corações abertos para ser ministradas pelo Teu poder, pelo Teu nome. Queremos, Senhor, te pedir, joga por terra todo impedimento, todo bloqueio, tudo aquilo, Senhor, que quer interferir da sua mensagem ser ministrada. Prepara os nossos corações, que nossos corações vão ser terra fértil para o Senhor agir, o Senhor atuar. Se assente conosco nessa mesa, queremos desfrutar, Senhor, do banquete que o Senhor tem, Senhor, proporcionado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Fala, Espírito Santo, não te cales. Ô Senhor, move na nossa mente, no nosso coração, que haja transformação, que haja entendimento, e que esse ano não seja apenas uma expectativa, mas que venha ter realidades, Senhor, concretas na Tua presença, na nossa vida, em todas as áreas, na nossa mente, no nosso coração, no nosso intelecto, na nossa saúde, corpo e alma e espírito, completos com a Tua graça e com a Tua presença, no poder do nome de Jesus. Joga por terra toda barreira, toma os nossos dados móveis, Wi-Fi, no aparelho telefônico. Senhor, que nada nem ninguém venha pedir da Tua palavra ser ministrada, do Teu mover, Senhor, agir no nosso meio. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidas no Teu nome, e a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém. Shalom, minhas irmãs, que alegria estar com vocês. Oh, meu Deus, que saudade, né, minhas irmãs? Oh, Jesus! Agarrada no anjo, mas estamos aqui, em especial hoje, atualizar vocês o que está acontecendo. Talvez, né, algumas irmãs falam assim, Transformadas sumiu por aqui, mas estamos de volta, né? Como no início eu compartilhei com vocês, agora, né, esse aplicativo aqui, esse sistema aqui, que a gente tem até meio receio de falar muitos nomes, né, para não desabar, né? Não desabar, gente. E teve algumas atualizações, algumas restrições, então a gente precisava bater algumas metas para estar retornando aqui, e com muita guerra, muita luta, muita peleja, nós conseguimos. O interessante de tudo isso é que 2025, através da expansão do Espírito Santo, talvez aqui, né, nas suas redes sociais, um beijo, shalom. Nossa 01 já está por aqui também. Shalom, minha irmã. Pastora Andréia, que vai estar ainda esse mês aqui bradando na terra.
Eita Glória, Mirela, missionária, Gabi, Shalom. Então, voltando, né, para 2025, nós falamos sobre a expansão do Espírito Santo e nós estávamos com muita expectativa de agir não apenas, né, online, mas também no presencial. Interessante que Deus tem as suas formas de agir que no início a gente não entende nada, mas depois tudo faz sentido. E dependendo, né, a gente depende do online para algumas coisas, e aqui nesse aplicativo as diretrizes mudaram e nós ficamos impossibilitados de estar fazendo a live, e quando entrava a pessoa, mas não computava a quantidade de seguidores para a gente continuar a live. Falei, Senhor, que guerra! Por muito tempo fiquei chateada, fiquei assim pensativa, Senhor, o que o Senhor tem com isso? Mas tudo coopera para o nosso bem. Enquanto nós ficamos um pouco em off aqui, né, nesse app, no os bastidores, na parte presencial, verdadeiramente vivemos uma expansão em 2025. Pela misericórdia do Senhor, nós estamos aí conquistamos 3 territórios, fincando bandeira do Ministério Transformadas, não apenas em Petrópolis, onde tudo começou, no Rio e em Rio das Ostras. Então nós estamos aí alcançando né, esses 3 territórios e tendo crescimento, e foi uma bênção, como nós tivemos resultados, quantos testemunhos. Maria Isabel foi uma explosão. Segunda-feira, toda segunda-feira às 21 horas, pelo Google Meet, nós temos a sala de Maria Isabel. O que é Maria Isabel? É um grupo de amigas, de irmãs, que nós nos sentamos à mesa toda segunda-feira e nós destrinchamos sobre o tema do ano e de cada mês. Cada mês, o Ministério Transformadas vai mais fundo em um tema. O tema desse ano, nós vamos falar sobre humanidade. Então, nossa primeira sala foi bem profunda. Que conhecimento, através da nossa missionária Gabriela, teóloga, mulher de Deus, e como nós aprendemos ano passado sobre a expansão do Espírito Santo. Nós falamos sobre Atos 2, sobre o Espírito Santo, sobre as obras da carne, sobre o fruto do Espírito. Cada mês foi um mês de eita e glória, agarrados no anjo, mas foi uma bênção, e como nós crescemos. Então eu tô aqui hoje, antes da gente falar a palavra, outras coisas, tô atualizando vocês sobre 2025. Então 2025 foi um ano de muito crescimento, de expansão desses 3 territórios. Nós também apadrinhamos, né, o Centro Terapêutico Mulheres Improváveis, fizemos várias visitas lá e foi uma bênção essa mobilização. Quero ser grata a Deus por cada uma de vocês que contribuíram para essa obra, porque sozinha a gente não consegue. Sogra, shalom, a gente não consegue. Sem a ajuda, sem o apoio de cada uma. Tati, nossa guardiã, já está por aqui. Shalom. Então, sem a ajuda de vocês, a gente não consegue, e conseguimos dar esse suporte, né, para as meninas do Centro Terapêutico, e tem sido uma bênção. E essa obra não acabou, né, em 2025, 2026. Nós vamos continuar dando sequência, né, nesse apoio umas às outras, porque a gente entendeu que a expansão acontece com a comunhão. Nós não levantamos apenas a bandeira do Ministério Transformadas, mas nós levantamos a bandeira de Cristo e de irmãs lado a lado, somando forças. Então, o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer outros ministérios, nos afiliarmos a outros ministérios também e juntos somarmos forças. Então, o saldo foi muito positivo. Hoje temos a oportunidade que o Senhor tem nos dado de conhecer muitas pessoas, muitos ministérios. Levantamos a bandeira, né, da Sociedade Bíblica do Brasil hoje, pela misericórdia. Estou aqui também como uma representante, uma embaixadora da Sociedade Bíblica do Brasil, lá no chá de mulheres da SBB, juntamente, né, com a pastora Kênia, a irmã Eliana Vale. Um grande abraço para vocês, muito obrigada por essa oportunidade. Como meu coração se alegra. E quando tudo isso aconteceu no Ministério Transformadas, eu falei, Senhor, quem sou eu na fila do pão? E o Senhor foi nos dando graça e estratégia,
entendendo que transformadas não é singular, é plural. E sozinha eu jamais iria conseguir viver essa expansão. Então eu agradeço a cada uma de vocês que tem semeado nessa obra, que tem sido bênção nas nossas vidas a cada dia, e nós temos conquistado através da palavra do Senhor. Então me sinto honrada hoje de ser uma das embaixadoras da Sociedade Bíblica do Brasil, levando essa palavra de esperança também através do Ministério Transformadas, porque só há transformação em Cristo. E essa transformação leva-nos a viver plenamente no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. O Senhor quer sim que nós sejamos mulheres espirituais, mulheres que venhamos buscar, ler a Bíblia, orar, ter uma vida de santidade, mas não adianta viver só uma parte da nossa vida. O Senhor quer tratar de nós na sua completude, em todas as áreas, o cuidado. O Senhor veio para a nossa vida para dizer cuidado para nós termos essa percepção. Então, juntando tudo que vivemos ali 2025, lugares que conhecemos, territórios que alcançamos, cada pessoa maravilhosa que passou na nossa vida. Talvez a gente possa esquecer alguém, mas nos perdoem. Mas nós tivemos essa oportunidade de alianças com várias mulheres, com vários ministérios, com mulheres, entendendo que não é em vão. Pastora Nina, com Transformadas para Transbordar, que também é um grupo maravilhoso que trabalha com mulheres. E olha só, nós não somos competidoras, nós somos aliadas do reino, porque o objetivo é povoar o céu e trazer mulheres fortes, fortificadas, para que haja permanência, para que haja maturidade, estratégia para você se levantar e levantar a sua casa. Então nos encontramos muito felizes. Shalom, Adri, nossa guardiã. Louva a Deus pelo ministério das guardiãs, que são guardiãs. Quantos nomes, né? Maria Isabel, guardiã, secreto. Nós vamos estar atualizando vocês, conforme for as lives. Mas guardiãs é o grupo de intercessão do Ministério Transformados. Nós oramos por vocês todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo, podemos assim dizer. Não tem feriado, não tem dia útil, não útil, não tem nada de emendar, hoje vai ter folga. Não existe folga. Nós oramos todos os dias pelas nossas causas, pela vida de vocês, sobre toda a comunidade Transformadas, vocês aqui nas nossas redes sociais, vocês que estão nos assistindo aqui pelo app, pelo Instagram, pelo canal do YouTube, que vai subir também, que vai ficar salvo lá no nosso canal do YouTube, Então nós oramos por vocês, que vocês possam ser tocadas, impactadas pelo Senhor. Me desculpe a minha euforia, porque eu estava com muita vontade de iniciar essa live, e atualizar vocês que nos assistem aqui, para poder ver tudo que Deus tem feito, e ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E onde nós chegamos em 2025, nada aconteceria se não fosse a oração, o apoio de cada um de vocês. Então tivemos a oportunidade de recebermos algumas premiações, contatos, ajudas, suportes. Conhecemos muitas irmãs novas que já estão chegando aqui para somar. E conforme esse mês, era para começar um pouquinho antes a live, dias antes, mas o Senhor proporcionou hoje, dia 7. 7 é um número muito importante para nós, tem muito significado. Então Deus sabe, 7 é o número da perfeição. Então aprova o Senhor no dia 7 nós retornarmos com a nossa live. William, seja bem-vindo, shalom. E nós vamos estar o mês inteiro fazendo live, não apenas esse horário, mas outros horários também, por causa da disponibilidade de horário das nossas irmãs. Então fiquem atentos às nossas publicações, aos nossos stories, nós vamos estar postando lá. Você que quer fazer parte da comunidade Transformadas, é só apertar o link da bio, você vai ser direcionado. Clica e você vai para a nossa comunidade.
tá? Transformadas, saber um pouco mais sobre as amigas de oração, sobre o secreto, sobre Maria Isabel, sobre as transformadas em ação. Não posso esquecer da transformadas em ação, que agiram assim com todo vapor, né? Fizemos muitas obras missionárias, eu estando e eu não estando, o pessoal, né, das meninas, toda a equipe de Petrópolis, a nossa representante embaixadora, nossa 01 Raquel, esteve fazendo um trabalho lindo em Petrópolis, ali fazendo um trabalho social poderoso. Então a gente vê que a gente não trabalha sozinho. Temos todo um suporte das irmãs para estar nos auxiliando. Eu louvo a Deus por cada uma de vocês que tiveram todo esse tempo nos apoiando no Transformadas em Ação, em todos os nossos trabalhos aí sociais, tá? E eclesiásticos também. E para não ficar nas minhas palavras, eu quero compartilhar com vocês Gênesis 5, 2b, que é a nossa palavra que nós vamos levar por todo esse mês. Shalom, Léo. Léo é a nossa embaixadora do Rio de Janeiro, nossa guardiã e guardiã da parte social lá do Centro Terapêutico. Deus abençoe. Nós tivemos, né, agora em dezembro, levando as coisas para as meninas, né, de Natal. Eu não pude estar, mas ela estava lá me representando. Eu louvo a Deus pela sua vida e por cada uma de vocês que representam o Transformadas onde vocês estão. Amém? Tô aqui com a minha canequinha do Transformadas, que todo o valor revertido leva para a missão. Também mostrando aqui, ó, as canetinhas. Então, nós fazemos vários trabalhos voluntários. Então, nós vendemos tanto a caneta quanto a caneca e outras coisas também que são revertidas para a obra missionária. Amém? E em breve, numa outra live, a gente vai falar um pouquinho mais sobre este livro, Em Seus Passos, O que Faria Jesus, que é um livro que é referência no discipulado. Ministério Transformadas é a base de discipulado. E esse livro foi muito forte, teve muitos testemunhos, lá em Ramá, que é o treinamento de líderes que nós temos. E nós compartilhamos lá em Ramá e foi uma bênção. E através, né, dos testemunhos, nós vamos abrir aí sobre esse livro para vocês aqui também, futuramente. Então, nos aguardem. Vou tomar um gole d'água porque tá calor. E eu peço para você também. Pega a sua caneca, você que não comprou ainda, nossa. Pega o seu copo, pega a sua taça, a coisa mais bonita, mais brilhante que tiver na sua casa. E coloque sua água e se hidrate, em nome de Jesus. Precisamos estar bem, saudáveis para fazer a obra. Amém? Para cuidar de nós e da nossa casa também. Vamos lá. Gênesis 5, 2, a parte B. Essa aqui é na versão NVT, tá? Visão transformadora, na versão. Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Quando o Senhor me deu essa palavra, foi um momento assim que eu estava no culto. Interessante, né? Como é bom e é importante nós estarmos em comunhão com os irmãos, com a nossa igreja local, ouvindo a voz do Senhor. Eu estava num culto, usando a minha biblinha. Essa Bíblia aqui é maravilhosa para quem gosta de estudar, para quem gosta de escrever. A minha Bíblia é toda marcadinha, olha que linda. Bíblia ilustrada e anote. E eu gosto de levar ela para os meus estudos, para o meu secreto, para o culto, quando tem uma palavra forte, eu escrevo. Ano passado eu rabisquei tudo sobre o fruto do Espírito. E ali, através de uma ministração, o Senhor começou a falar sobre transformados. E pela misericórdia do Senhor me dá o tema até 2035, tem tema, minhas irmãs. Então a obra não vai acabar por aqui. Vocês têm que nos aturar, tem que me aturar, tem que me amar.
E é interessante que logo veio Gênesis 5, 2b. Falei, Senhor, o que tem nesse mistério? E é muito lindo quando nós andamos em unidade, andamos em propósito. Ano passado buscamos, através do Espírito Santo, direção, a expansão, o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer, conquistar, né, na nossa vida, como um corpo de Cristo. E nós temos uma equipe de discipuladoras, temos nossa líder, né, a missionária Gabriela, líder das discipuladoras, que a gente conversa muito, tudo se conecta. E a palavra foi muito poderosa falando sobre isso, porque Deus nos abençoou e nos chamou de humanidade. Antes de qualquer coisa, Ele nos abençoou. Antes que tivéssemos nome, antes que nós tivéssemos formado no ventre da nossa mãe, nós fomos abençoados. E o que é mais lindo na palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor confirma a bênção dele sobre as nossas vidas. Vamos lá para Apocalipse, para não ficar nas minhas palavras. Apocalipse 22, 14. Lá atrás, no finalzinho. Olha só. Falando tudo com vocês. Felizes aqueles que lavam suas vestes, a eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Aqui na minha versão está como felizes, em outras versões está como bem-aventurados, ou seja, tudo isso é bênção. Até Apocalipse, no final, no 22, diz que nós somos abençoados. E abençoados são aqueles que lavam as suas vestes. Então nós temos uma promessa do início ao fim. Nós vamos lá para Gênesis 1. Vamos dançar um pouquinho aqui na palavra. Gênesis 1, 28. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Ou seja, estamos abençoados desde o início. Não importa os percalços que aconteceram na história, o final, do início ao final, o Senhor libera a bênção sobre as nossas vidas. No decorrer do ano nós vamos falar um pouco sobre governo. Deise, meu amor, quero agradecer Deise, maravilhosa, está nessa missão aí também junto com a gente aqui no RJ, no Rio de Janeiro, nessa missão do Centro Terapêutico. Deus abençoe com graça sobre graça. Nós vemos do início ao fim aqui. Não importa a queda, não importa a falha, o que importa é que Deus nos abençoou. E nós vemos aqui que o Senhor nos chama para ser fértil, crescer, multiplicar. A bênção do Senhor está sobre nós para isso. É desse jeito. Gostei, irmã. Tá na academia e tá ouvindo. Arrasou. 2026. Olha aí, ó. Irmã Deise tá, ó. Tá abastecendo o corpinho e tá abastecendo o espírito. É dessas coisas que a gente gosta. Pra depois a gente ver a evolução. Glória a Deus. E Ele nos abençoa e nos dá essa aptidão, essa autoridade, esse poder. E do decorrer do ano a gente vai falar sobre governo e vai ser poderoso, nos aguardem. E ele fala: crescer, multiplicar e enche a terra. Essa é a nossa missão, através da bênção que o Senhor tem liberado para nós. É para a gente crescer, multiplicar, sermos férteis em tudo que colocarmos as nossas mãos. Nós temos visto aqui na palavra, não é na palavra da irmã Thalita, é na palavra do Senhor. O Senhor nos chamou para o crescimento. O Senhor nos chamou para a multiplicação.
O Senhor nos chamou para expansão. Foi para isso que Ele nos chamou. O Senhor não nos chamou para sermos inférteis, ter uma vida mirrada, uma vida de miséria, de derrota. Chega, de hoje para cá, nós vamos mudar a nossa mentalidade. O Ministério Transformadas é apoiado em Romanos 12:2. Pastora Fabiana, shalom preciosa, vai estar também conosco aqui esse mês com uma palavra poderosa, com uma voz abençoada, você não pode perder. Então, como é importante nós estamos iniciando esse ano com uma nova mentalidade. O Ministério Transformadas tem como base Romanos 12:2, transformar a mente, nosso entendimento, para que venhamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você pode entender que a boa, perfeita e agradável vontade não é sua, é a vontade de Deus. E aí a gente se pega, porque muitas vezes a gente está vivendo uma vida estagnada, uma vida infrutífera, sem produtividade, porque a gente quer viver a nossa vontade. E às vezes nossa vontade não está atrelada à vontade do Senhor. A nossa vontade não está conectada no que Deus quer para mim. Às vezes algo que você está vivendo é até bom, é até perfeito e até agradável, mas não é a vontade de Deus. Se segura que eu ando da humanidade. Ai, meu Deus! E o Senhor quer que a gente viva essa plenitude na vontade de Deus. Por isso que muitas das vezes nós vivemos uma vida triste, cabisbaixa. A gente vive reclamona. Vários porquê. Porque Senhor, porque Senhor, porque Senhor, porque Senhor. Porque nós estamos vivendo a nossa vontade. E a vontade do Senhor é muito melhor. E a gente vê aqui, os pensamentos dele são bons, de crescimento e multiplicação e governo, para mim e para a tua vida, para você se expandir, para você conquistar a terra. Mas é necessário que nós venhamos ter esse entendimento, que a vontade é do Senhor, independente do estado da vida que você esteja. Hoje eu estava aqui tricotando com a minha irmã, no Zap, alinhando algumas coisas de ministério, e eu estava falando com ela, a nossa 01, e a gente se pega muitas vezes, né, reclamando com Deus: Deus, por que eu estou vivendo isso, por que eu estou vivendo aquilo, por que eu estou vivendo essa opressão, por que eu estou vivendo essa doença, essas coisas todas. E ontem eu tive a oportunidade de estar ministrando numa igreja, e eu não estava muito bem, estava assim, passando mal, irmã, fui me arrastando, literalmente agarrada no anjo. Se não fosse o anjo, eu não chegava lá. Mas o Senhor me levou, porque tinha um propósito. E chegando lá, eu com muita dor, o Senhor começou a falar comigo muito forte. Às vezes a gente sacrifica, a gente se dispõe por tantas coisas para ajudar uma pessoa, para apoiar alguém que a gente ama, é filho, é amigo, são os nossos pais, os nossos cônjuges, né? A gente se sacrifica por tantas coisas, a gente se entrega por tantas coisas. Por que não a gente se entrega por completo também para as coisas dele? Por que a gente não se esforça tanto também para as coisas dele? Porque ele tem falado para mim e para a sua vida. Porque essa entrega, né, essa disposição, não é apenas ir para a nossa igreja ou tá fazendo a obra, tô fazendo a obra do Senhor, mas será que é a obra que o Senhor tem para a sua vida? Será que é esse momento? Batalha tão grande, irmã. Ainda bem que vocês estão acostumados comigo, né? Eu sou um pouquinho espontânea, caiu até o cabelo dando olho. E pensando nisso, eu falei: verdadeiramente, Senhor, às vezes a gente se esforça para tanta coisa. Eu me esforcei para estar aqui nesse lugar, eu me esforço para trabalhar, eu me esforço para ser boa para todo mundo, eu me esforço para agradar todo mundo, mas será que eu tenho feito esse esforço para agradar o Senhor e o que o Senhor tem falado para mim? Porque às vezes o Senhor está falando e a gente não quer ouvir porque não é o que a gente quer.
E a gente questiona e não obedece. E tem coisas que nesse momento não vai haver explicação. Só precisa ter obediência. E eu louvo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, tem feito na minha vida, porque através disso, da condição que hoje eu vivo, hoje eu tenho mais sensibilidade para olhar as pessoas com um outro olhar. Hoje eu tenho mais cuidado para aqueles que passam pela situação como eu vivo e aquelas que também não vivem, mas eu tenho esse olhar de me compadecer, porque quando tá tudo muito bem para mim, eu me acho autossuficiente. Eu me acho, como o Senhor aqui falou, né, para governar. Então me acho cheia do governo, cheia da autoridade, glória, poder, unção, e vou agir com as pessoas de qualquer maneira, vou falar de qualquer coisa, porque todo mundo é fraco e eu que sou forte. Não, forte é o Senhor. E o Senhor nos leva a algumas situações não para nos punir, mas para mostrar a dependência, que nós precisamos ser dependentes do Senhor. Nós devemos agradecer ao Senhor por esse livre-arbítrio, de ter esse entendimento, de falar com o Senhor: Senhor, hoje eu entendo e eu vou ouvir a sua voz. O Senhor poderia ter feito Adão, Eva, manipulá-los para fazer o que Deus queria. Mas o Senhor nos deu livre-arbítrio, deu livre-arbítrio para a humanidade. Café com Deus, Shalom. Pastora Juliana, que também estará conosco amanhã. Amanhã vamos estar aqui bradando testemunho poderoso da pastora Juliana. E o Senhor nos deu esse livre-arbítrio de escolha, esse poder de fala, esse poder de pensar, esse poder de se relacionar, para que nós não venhamos ser robôs, pessoas manipuláveis. Não, o Senhor nos abençoou, declarou para sermos férteis, para crescer, multiplicar, governar a terra, dominar as coisas, dominar a nós mesmas e construir um relacionamento. Dando a volta nisso tudo, falando isso tudo, é isso que Ele quer comigo e contigo, um relacionamento, para Ele poder sentar à mesa com você, assim como nós estamos aqui conversando. Filha, isso não tá legal, você precisa melhorar, você precisa ser... Eu vejo pela minha vida, eu era muito imparcial para algumas coisas, eu era muito dura, muito fria, e assim, pronto, acabou. E aí quando veio a humanidade, quando veio a doença, quando veio as situações, o Senhor começou a me quebrantar. Não é bem assim, as coisas não são apenas do teu jeito, do que você pensa. Pensa do outro lado também, a visão é do seu lado, mas você também tem que ter uma visão do outro lado. O que será que está acontecendo com a pessoa? O que será que ela está vivendo? Será que ela está num bom dia? E aí o Senhor nos traz a viver situações para nos quebrantar. E quando Ele levantou Adão e Eva para crescer, multiplicar, governar, dominar, no meio do caminho aconteceram percalços. O fruto das suas escolhas. Eles tinham um relacionamento com Deus. Eles andavam com Deus. Mas só que eles queriam viver a sua vontade, não a vontade do Pai. E no meio do caminho, vivendo as nossas vontades, as nossas escolhas, às vezes nossas escolhas nos levam a lugar de dores. E aí veio o pecado, como nós sabemos, comeram do fruto. Os olhos se abriram para as coisas que não eram tão boas assim. E através do pecado chegou a morte, chegou o luto. E talvez vocês estejam vivendo nesse momento de dor, de morte, de luto, de confusão dentro da tua casa. Você trabalhando, tentando trabalhar, um esfriamento entre o casal, entre a harmonia de dentro do seu lar. Mas o Senhor quer trazer a tua memória e te lembrar, como em Gênesis 5, depois de tudo que aconteceu com Adão e Eva, Ele quer confirmar e testificar mais uma vez
eu continuo abençoando vocês. Não importa o que aconteceu, daqui por diante eu faço tudo novo, eu restauro a aliança, eu restauro o compromisso. 2025 foi um ano complicado, foi um ano cheio de coisas, mas agora em 2026 eu continuo falando, eu te abençoo, eu continuo testificando a aliança que eu tenho contigo, continuo afirmando quem eu sou na sua vida. Aleluia! E o Senhor quer trazer para esse tempo, para nós, essa geração, essa nova geração de 7. Aleluia. Mesmo em pedaços, famílias em pedaços, nós em pedaços, nosso relacionamento em pedaços, vida fracassada. Mas o Senhor quer trazer tudo novo. Quer restaurar a partir do momento que a gente volta atrás e fala, Senhor, sem o Senhor eu não consigo. O governo o Senhor me deu, mas o meu governo só é abençoado se o Senhor estiver na frente. E não podemos esquecer nunca disso. O Senhor nos deu o governo, mas Ele é o dono de tudo. E precisamos da instrução dEle, e que Ele nos guie, para que possamos governar de forma saudável, de forma produtiva. Adão e Eva começaram a governar, mas isso subiu a cabeça, isso deslumbrou. E esse ano da humanidade está nos trazendo isso. Volta, não se deslumbra. Talvez aqui estejam irmãos da igreja, tem pessoas que, só estão nos ouvindo, não são da igreja, mas sejam bem-vindos, continuem aqui conosco. Tem pessoas que são líderes, não se deslumbrem. São líderes, irmã Thalita, não sou líder de igreja nenhuma, não tem cargo, mas você é líder dentro da tua casa, tu governa a tua vida. Você é líder de si mesma. Mas como você tem governado? Como você tem agido? De forma impulsiva ou na dependência do Senhor? E o Senhor quer trazer esse tempo de restauração, te restituir, trazendo 7, uma geração de 7. 7 foi filho de Adão e Eva. A restituição da dor foi a restituição, trazendo aliança, trazendo compromisso, que Deus falou, eu estou aqui. Você pode ter errado, mas você voltou atrás, você se arrependeu. Continuo te abençoando e te dando mais uma oportunidade. Aleluia. E diz assim, Gênesis 4, 25b. Chamou de 7, pois disse, Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Aleluia. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Que coisa linda! Dependência. A humanidade continua. As falhas continuam, as marcas continuam. Nós somos descendentes de Adão e Eva. Estamos aqui marcados por esta vida. Mas o importante é que o Senhor quer trazer restauração através de 7, para que possamos juntos começar a invocar o nome do Senhor e restituir essa aliança. E no 5 ele testifica que eu abençoei e levanta toda uma geração. No 5, toda uma genealogia de homens abençoados, casas abençoadas, até chegar Noé. Que Noé veio com um grande propósito, mais uma vez testificando a aliança de Deus conosco, independente dos erros dos outros.
Quem vai dar conta, cada um vai dar conta de si a Deus. Nós não temos o poder de entrar na mente de ninguém, fazer lavagem cerebral, você tem que fazer isso, porque é da vontade do Senhor, ponto, acabou. Por isso que nós falamos que haja transformação que comece comigo. A transformação tem que começar com a irmã Thalita. Para que o meu reflexo, para que as minhas atitudes, para que a minha postura possa fazer diferença na vida de quem está no meu lado. E trazer a pessoa, poxa, essa irmã está vivendo uma vida de transformação, tem vivido algo diferente, quero desfrutar disso. E chegar perto para viver também essa transformação. E eu posso dizer com alegria que eu e minha casa vivemos transformação. Eu e minha casa servimos ao Senhor em transformação todos os dias. Perfeito não somos, mas buscamos todos os dias. Eu quero fazer esse convite para você, esse desafio. Eu vou levar até esse desafio lá para o secreto. Talvez você não tenha ainda esse hábito de orar todo dia, mas eu te convido todo dia. Agradece a Deus porque tu acordou. Agradece a Deus que você vai dormir. Começa assim. Começa agradecendo. Para construir esse relacionamento. Que aí você vai agradecendo. Daqui a pouco vai fazendo um pedido. Vai conversando. E aí o Senhor vai construindo esse relacionamento. Essa cumplicidade. Essa amizade. E aí Ele vai nos dando armas, estratégias para viver a bênção que Ele nos prometeu. E voltando lá no final, em Apocalipse, é só uma testificação. Nós só vamos viver a bênção do Senhor se nós lavarmos as nossas vestes, limparmos as nossas vestes. Só a bênção do Senhor quando nós buscamos essa transformação, essa santificação, essa purificação. Irmã, Deus prometeu, Deus falou que vai abençoar, mas só a bênção onde há purificação. Não tem como, irmão. Deus te abençoar, você está fazendo as coisas erradas. Você já começou o ano espraguejando todo mundo, espraguejando, falando que o ano vai ser ruim. Shalom, irmã Carla, Deus abençoe. Como é que tu vai viver a transformação e a bênção do Senhor se você já está profetizando coisas ruins para a tua vida? Eu não acredito, todo ano falam isso para mim, mas eu nunca consigo viver isso. Tu já está falando que não vai acontecer. O mundo espiritual tá aí, ó, já pegou. Pronto, acabou o ano. Acabou o ano, irmã. Para você acabou o ano, para mim não. Para mim só iniciou. Para quem quer viver uma vida de transformação, de bênção, o ano só iniciou. E a todo tempo, nós vamos declarar bênção. Todo dia, meio-dia, lá nas amigas de oração, nós fazemos oração lá. Irmã Thalita, tenho dificuldade de orar, não sei orar direito. Vai lá para as amigas de oração. Todo dia, meio-dia, tem uma oração. Acompanha a oração, ora junto. Tem sempre uma irmã colocando uma palavra, colocando uma devocional. Acompanha. Um passo de cada vez. Você acha que a irmã Thalita fala tão bem, mas eu não sei falar. Mas as palavras quem dá é o Senhor. E muitas vezes eu me limitei pelo jeito que eu sou um pouco cômica, eu sou meio engraçada, meus cabelos tudo pro alto, né? Essas coisas. E eu achava, nossa, Deus só usa a pastora Rosilé, que é do manto, minha sogra. Do manto da glória. Que Deus vai ver a Thalita? Mas Deus me vê, Deus te vê. E Ele nos convida para viver essa vida em abundância do jeito que nós somos. E do jeito que eu sou, eu consegui alcançar pessoas. Do jeito que é você, Deus alcançar pessoas do jeitinho que você é. Deus é tremendo. Por isso que nós vamos ter várias lives com várias mulheres, com vários testemunhos aqui. Nós queremos trazer para compartilhar com você. Porque algumas você vão se identificar mais, outras nem tanto. Mas você vê essa diversidade que o Senhor traz. Não precisa procurar em outro lugar. Já existe aqui, já existe na palavra.
pessoas diferentes com o mesmo propósito de ser abençoados. E é isso que o Senhor quer para mim e para você, que sejamos abençoadas e que a partir de hoje nós tenhamos esse compromisso. Não faça esse compromisso comigo, faça esse compromisso com Deus. Duas coisas. Primeiro, agradecer a Deus quando tu acorda, agradecer a Deus quando você dorme. Agradecer. Não pede agora não, só agradece, só agradece. O dia foi agarrado no ano, o barraco desabou. Agradece, você sobreviveu a esse dia. Agradece. Primeiro, tá bom? E segundo, guarda aí, agradece a Deus. Segundo, as palavras. Vamos trocar as palavras? Vamos começar a falar coisas boas sobre nós e sobre as pessoas? Fulano é treva. Não é, é bênção. Fulano é uma bênção. Eu também sou uma bênção. O barraco está desabando, mas Jesus é comigo, meu ano vai ser abençoado. Estou agarrado no anjo, o anjo vai me abençoar, porque não é qualquer anjo, é o próprio Deus. Ah, gente, quando eu entendi isso, eu não paro de falar isso. Eu paro de falar, estou agarrada no anjo, porque o próprio Deus vai me abençoar. Coisa linda. Então vamos mudar as nossas palavras. O dia foi difícil, fala, Deus, hoje foi difícil, mas me abençoe em nome de Jesus, queima, sai, sai, amém. Se abençoe e traga palavras de vida para você, para sua casa, para sua família, para suas finanças. Deus é um Deus galardoador, abençoador. Ele quer te abençoar, ele veio para te abençoar. Mas ele precisa que você se disponha. Se permita Deus te abençoar, minha irmã. Olha só, se permita Deus te abençoar. Isso é forte demais. Tem coisas que no mundo espiritual, né, que a gente fala muito assim, conectar na terra, ligado nos céus, nos céus. Tem coisa que já está aberto, que já a bênção já está lá esperando. Não precisa nem chamar a tua senha, já está aqui, ó, bem assim, pairando aqui na sua cabeça. Vamos pensar assim, a bênção está aqui, pairando. Mas você precisa conectar na terra. Conectar na terra é o quê? Suas atitudes e as suas palavras. Enquanto você não conectar na terra com suas atitudes e as suas palavras, a bênção vai ficar aqui, apenas pairando. Não vai derramar sobre você. É diferente. É diferente. Então venha desfrutar isso em Deus. E tem coisas que só vai desfrutar é você e Deus. E às vezes a gente quer carregar todo mundo com a gente, que nem Abraão, né? Vou levar Ló, porque Ló é meu parente, é meu sobrinho, é meu amor. Vou levar, carregar todo mundo nas costas. Vai chegar uma hora que vai entrar em confronto, em conflito. Porque a visão de Ló é uma, a sua visão é outra. Então tem bênçãos que Deus quer derramar sobre a sua vida. Não adianta você tentar compartilhar e conversar com todo mundo que não vai entender. O mistério é você e Deus. É muito particular, é muito pessoal que o Senhor quer que nós vivamos esse ano. Talvez Ele não dê a condição financeira que a gente deseja, mas Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele vai trazer o que a gente precisa todo dia. Olha, se eu for contar de 2025, Deus fez na minha vida, irmã, tu não acredita. Não acredita não. Olha assim, irmã Thalita, tu não viveu nada disso não. Mentira. Você aí toda prosa, porque é isso que eu ouço, tá, irmã? Toda prosa, toda bonita, toda arrumada, pererê. Irmã, Deus me alimentou, Deus me vestiu. Ainda não estou habilitada para contar todo o testemunho, mas quando eu contar, irmã, acho que eu vou chorar mais do que contar. E foi a mão de Deus na minha vida, através da minha obediência. Fácil? Não foi não, irmão, porque eu chorei. Fazer a vontade de Deus é muito bom, mas aí dá de frente à nossa humanidade, de falar assim, Deus, deixa eu só tacar uma bola de fogo nessa pessoa, depois eu volto pro teu altar. Não pode tacar a bola de fogo, não pode tacar a bola de fogo, só pode ir pro altar. Obediência.
Mas através dessa obediência, eu vi a bênção do Senhor sobre mim, sobre minha casa, sobre o Ministério Transformadas, a expansão que veio, que nem uma tsunami que eu não dei conta. 2025, do meado de 2025 pra cá, eu não dei conta. E aí o Senhor começou a falar comigo, solta o menino, que a gente já falou sobre isso, né? Sobre uma palavra que eu trouxe aqui, sobre Joquebede e Moisés. E Transformadas é o meu neném, é o meu bebê que vai fazer 3 anos, que o Senhor me deu para cuidar. Mas sozinha, o Senhor estava prometendo a bênção de crescer e multiplicar. A irmã Thalita não ia dar conta sozinha. Precisava delegar, precisava pedir ajuda, contar com pessoas, entregar o menino. E jogar o menino no rio. Ou joga o menino no rio, ou ele morre. E aí a escolha, tu vai deixar o teu menino morrer? Ou você vai dar a oportunidade dele viver, dele crescer e futuramente ser libertador? Isso que o Senhor nos pede hoje. Entrega o menino, entrega no altar do Senhor. Entreguei o Ministério Transformadas num momento que os médicos falaram tantas coisas pra mim, eu ouvi tanta coisa, e eu louvo a Deus porque eu tenho uma rede de apoio espetacular. Tenho os guardiões, tenho as minhas irmãs que me apoiaram tanto. E eu entendi que eu sou fértil, que tenho Transformadas, que cresceu, que multiplicou, e que hoje eu não tô dando conta de cuidar sozinha, que eu preciso de amigas, de irmãs fortes, leais junto comigo para dar sequência a esse ministério. E é muito bom ver que 3 anos se passaram e até aqui nos ajudou o Senhor, na dependência do Senhor, e ver cada uma de vocês que estão aqui, umas que estavam aqui desde quando tudo era mato, nossa 01 que se permitiu ser transformada, que ela vai contar o testemunho dela aqui pela 1000ª vez. Mas o que Deus tem feito na nossa vida, né, irmã? Obrigada pela sua disposição de se permitir ser a primeira transformada. E nós estamos aqui, crescendo, multiplicando e vivendo a bênção do Senhor. Não apenas no mundo espiritual, mas no mundo terreno. É isso que Deus quer pra gente. Mas a condição é o quê? Lavar as vestes. Tudo que tá sujo, tudo que você tá arrastando corrente, deixa pra trás. Deixa aqui hoje, na live, deixa aqui hoje. Nós vamos fazer uma oração. Deixa aqui hoje tudo que tá pesando. Shalom, Vanessa, Deus abençoe. Tudo aquilo que é carga na tua vida. Irmã Thalita, não consigo perdoar. Não consigo amar, não consigo suportar. Eu não aguento mais, vou largar tudo, vou sair correndo. Entrega tudo hoje. Lava suas vestes aqui hoje. Deixa tudo diante de Deus. Para que daqui por diante seu 2026 seja diferente. Continua buscando. Continua trazendo palavras de vida. Buscando até que se realize. Agarra no anjo junto comigo. Até que ele te abençoe. Continua, persista. Até ele te dar a vitória. Que não seja palavras, mas que seja algo real. De você ver o 7 nascer e ele restituir toda a dor, tudo aquilo que o inimigo tentou te roubar, tudo aquilo que foi levado, que 7 venha voltar com restituição sobre a tua vida, e junto com a tua família, a tua casa, você busca o Senhor, e que venha contagiar outras meninas, outras mulheres, outras Marias, outras Isabel. Esse é o objetivo. Não guarda só para você não fica só inchada só para você não. A bênção é para todo mundo. Então compartilha que amanhã vai ter live de novo. E sexta-feira vai ter live de novo. Talvez no sábado, não vou te prometer que sábado vai ter não, né? Que é o dia do aniversário, mas não vou te prometer não. Que a mulher sabe onde fica a sua casa. Meu marido tá em casa no sábado. Então, preciso dar valor pro meu maridinho. Então não vou te prometer. Você precisa. Qual a sua prioridade para 2026? O que você precisa? O que você precisa botar em primeiro lugar?
as coisas de Deus, as coisas do céu, a sua casa, botar em ordem a tua vida. Como essas coisas não termina. Irmãs, eu era muito assim, começava as coisas, não terminava. Na minha terceira faculdade que eu concluí, eu comecei, não, isso é pra mim, tranquei, fiz a outra, isso não é pra mim. Um dia eu conto de novo essa história. Desde que sabe dessa história, né, Deise? Terminou agora, é terapeuta também, parabéns, irmã. Muito feliz por você. E que se levante aqui nesse grupo várias terapeutas. Precisamos cuidar do nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Mulheres, pregadoras, intercessoras. Mulheres discipuladoras, boas ouvintes, conselheiras, porque não é só ficar falando ali no púlpito, mas precisamos de mulheres fiéis, mulheres que guardam um segredo, que sejam pessoas de confiança, para alguém bater na tua porta, mandar mensagem: olha, eu tô aqui, preciso te contar um negócio. E você ser uma boa ouvinte, ter uma boa palavra, e poder orar, e poder instruir de forma certa à luz da palavra do Senhor. Isso não tem preço, minhas irmãs. Então tira esse tempo para agradecer ao Senhor que tu chegou aqui, aos trancos e barrancos, né? A mulher do fluxo de sangue se arrastando pelo chão, mas tu chegou. E o Senhor te trouxe aqui assistir essa live para falar: eu já te abençoei, né? Eu vou te abençoar. Eu já te abençoei. Agora desfruta, levanta, limpa as tuas vestes, coloca bonita, se arruma, se ajeita, coloca tua maquiagem. Se você tiver o cabelo black que nem o meu, coloca pro alto. Se tu cabelo liso, alisa mais. Se ajeita, passa um batom, coloca um brinco, coloca a melhor roupa que você tiver e adora o Senhor. E começa a governar. E começa a profetizar dentro da tua casa. Que esse ano vai ser um ano diferente. Que tá marcado pelo sangue de Jesus. Coloca a mão nos filhos, nos netos, no marido. Ah, irmã Thalita, não posso botar a mão. Coloca a mão nas roupas. Quando dormir, coloca a mão e abençoa. Abençoa até que o céu responda. Abençoa, abençoa que você vai ver o resultado. É uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer. Porque eu vi a preparação do Ministério Transformadas. Eu vi o ano da expansão. Tem hora que eu só fui espectadora. Porque Deus agiu de forma tão grande que eu falei: eu vou sentar e aqui só vou assistir Jesus fazendo. E Jesus fez. E esse ano não vai ser diferente. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por esse tempo à mesa, esse tempo de conversa. Ó Deus, pela tua palavra. E queremos agora nos colocar como filhas amadas, não apenas criaturas, mas filhas. Louvado seja Deus. Entregamos nossas vestes diante de ti, Senhor. Senhor, nos mostra onde precisamos melhorar, onde precisamos crescer, onde precisamos avançar. Lava as nossas vestes. E que nosso coração seja um coração maleável para o Senhor tratar, para o Senhor agir, para o Senhor entrar esse ano. Não pode ser como 2025, mas tem que ser melhor do que 2025. Mostrando sim a nossa humanidade, a nossa fraqueza. Nós erramos, nós acertamos, nós choramos, nós ficamos tristes, revoltados, dá uma raiva, dá uma ira. Mas o Senhor vem com o teu bálsamo, o Senhor traz paz, o Senhor traz alegria, o Senhor traz a bênção e o Senhor testifica a promessa, aleluia. E muitas que assistem essa live vão contar testemunho que o Senhor fez grandes coisas ainda esse mês. O Senhor vai fazer ainda este ano, porque a bênção não vai ficar apenas pairando sobre nós, ela vai nos perseguir e vai nos alcançar, e nós vamos ver visivelmente, Senhor, a tua promessa, a tua boa, perfeita e agradável vontade se cumprindo sobre as nossas vidas. Senhor, toma o nosso eu, o nosso ego. Senhor, perdoa-nos, porque tantas vezes somos um coração de pedra. A vida foi difícil para muitas de nós. A vida não foi fácil. Criou-se uma rigidez sobre nós. Viramos, né, uma casca de gelo, uma casca de tanta coisa. Mas, Senhor, tira tudo isso dentro de nós.
que nós venhamos estar sensíveis e tratáveis ao teu agir. Queremos abençoar essa live, a cada coração, a cada vida que está aqui. Abençoa, Senhor. Que as suas filhas, eu profetizo que elas vejam de forma visível o teu poder, o teu atuar. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas. Te entregamos o decorrer das lives durante esse mês. Seja feita a tua vontade, o teu querer. Usa a cada uma de nós que teremos oportunidade aqui, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Que haja transformação, que comece comigo, cada uma das minhas irmãs. Shalom a todos, espero vocês amanhã às 15 horas, tá? Novamente, um beijo.